Bem-vindo ao Podcarro Drops. Tudo o que você precisa saber sobre carro em 30 minutos. Hoje, com Rodrigo Tavares. Olá e sejam bem-vindos ao Podcarro. Eu sou o Rodrigo e hoje você está escutando um Drops, que é o nosso bate-papo automotivo de até 30 minutinhos, sempre curto, que é para ir direto ao assunto, que é tudo que você precisa saber sobre carro. E no programa de hoje eu quero falar de um assunto que vem me deixando encucado nos últimos meses e, para falar a verdade, tem me deixado assim desde que eu aprendi a dirigir, lá em 1813, sei lá quando foi. Mas antes, vamos passar aqui alguns recadinhos muito rápidos que são os seguintes. Se você está ouvindo a gente e não segue a gente nas redes sociais, meu amigo, minha amiga, pare de comer mosca neste exato momento. Não precisa nem dar pause. Abra aí o seu telefone ou o seu computador e vai lá no YouTube, no Instagram, no Twitter, @podcarro. Você vai encontrar a gente. Se você não quiser ficar ouvindo a gente no seu telefone porque você tem mais o que fazer e quer zoar na internet, não tem problema. Abre o YouTube, você também vai encontrar a gente lá. Você não vai ver, mas você vai ouvir e a gente está lá também. No Instagram você encontra todas as vezes em que o programa vai ao ar, a gente avisa, a gente faz uma imagem maneira. E no Twitter, é claro, tem aqueles memes terríveis do grupo Podcarro de Comunicação, mas é sempre uma bobajada que a gente faz com carinho para vocês. Ah, é óbvio, eu não poderia deixar de citar. Existe também uma bobajada que eu faço no SoundCloud pessoal, que é o @THERTLima, que é chamada Podcarro FM. Então, se você gosta de músicas dos anos 80 e também de City Pop, que é o pop japonês dos anos 80, você vai encontrar tanto a Podcarro Mixtape quanto a City Pop Connection. Então, pode ouvir que eu garanto, a qualidade é boa. E também um último recadinho aqui muito rápido, que a gente apareceu em uma reportagem da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que é onde eu estudo, eu faço jornalismo lá. Então eu vou deixar o link da matéria no descritivo, tanto do YouTube quanto do lugar onde você estiver nos escutando. Ouve lá, lê a gente também, prestigie os nossos trabalhos além deste maravilhoso podcast. Bom, já falei demais, vamos direto ao assunto. Se você chegou aqui através da capa que você está vendo agora, então você já sabe que a pergunta que eu te faço é: quem é você no trânsito? Pode parecer uma pergunta um tanto aberta, eu sei. Aliás, é um grande mal do jornalista jogar um tema aberto e deixar você, leitor, ouvinte, que se deu o trabalho de entender o que a gente está dizendo, mas aqui eu vou direto ao assunto. Por que eu estou perguntando isso? Ontem ou anteontem, se não me falha a memória, eu fui com a minha família até uma concessionária da Volks para deixar um veículo nosso para fazer recall. E no caminho eu passei por um terrível acidente que um BRT, que é um dos ônibus que fazem o transporte de pessoas aqui no Rio de Janeiro, simplesmente entrou com tudo dentro de uma estação, destruiu boa parte dela e o ônibus, que é articulado, ficou atravessado no meio dela, então um negócio bizarro. Algumas pessoas ficaram feridas, não se sabe exatamente o motivo do acidente, dizem que foi por causa de que o motorista precisava se evadir de um carro de polícia que estava parado na faixa do ônibus, enfim, uma história um tanto conturbada. Mas no caminho eu vi que as pessoas diminuíam muito o seu passo, o seu ritmo automotivo ali enquanto dirigiam, para poder tirar fotos, para poder ver com clareza o que tinha acontecido, e eu entendo perfeitamente. Afinal de contas, não é todo dia que se vê um acidente dessa proporção. Nisso, eis que o Uber onde nós estávamos começou a falar. E todo mundo sabe que quando o Uber começa a falar, a gente tem que escutar, porque sempre tem uma boa história para ser contada, porque essas pessoas estão na rua o tempo todo e elas veem com os próprios olhos o que está acontecendo, né? Não é só a gente ouvir de causos e causos de amigos, a gente tem que prestar atenção em profissionais do volante, porque eles sabem o que estão dizendo. E o Uber começou a contar de histórias de alguns acidentes. E isso logo me ligou uma chave no meu cérebro. Poxa, esse cara tem boas histórias para contar. Eu vou escutar. E nisso ele contava que foi buscar 2 passageiras em Botafogo. E nessa ida até o local onde elas estavam, ele foi fechado por um motociclista que se achava no direito da preferência do lugar onde ele estava e que, não satisfeito com a fechada que tomou do Uber, seguiu o rapaz até o ponto onde estavam as passageiras e começou a agredi-lo. Como? Verbalmente. E depois, não satisfeito do término abrupto da conversa, o rapaz começou a chutar a carenagem do carro. Isso o Uber contando. Eu fiquei analisando aquela história e pensei, cara, o trânsito é violento, né? Mas isso não seria um tema legal para trazer aqui, porque todo mundo sabe que o trânsito fica violento. Então a gente teria 5 minutos de programa, eu fecharia aqui e você poderia fazer o que resta do seu dia aí normalmente. Mas aqui eu quero trazer umas questões um pouquinho mais abrangentes, um pouquinho mais internas, digamos assim, sobre o que você, não importa se você tem carro, se você tem habilitação,
o que é você no trânsito. Então, munido dessa informação e dessa sede esquisita de contar histórias, eu fui direto aos alfarrábios, aos nossos comentaristas e assessores do grupo Pode Carro de Comunicação, que são as pessoas que participaram dos outros episódios do Pode Carro, e fiz essa mesma pergunta. E reuni aqui alguns relatos que eu acredito que podem ser mais comuns do que se imagina, vai depender da recepção que vocês vão ter diante desses fatos, mas vamos a eles. Quando perguntado sobre que tipo de atitude essas pessoas tinham no trânsito, e levando em conta de que as pessoas que fazem tanto parte do GPC quanto a nossa base de ouvintes são pessoas que têm e também não têm habilitação, me surgiu uma muito específica, que é as pessoas que são bipolares ao volante. Como assim? Eu explico. A pessoa ela começa a ter noções de tráfego, de distanciamento, de poder planejar os movimentos quando entra no carro, assim de maneira abrupta, num estalar de dedos. Então, é tudo muito chocante quando a gente fala de percepção de trânsito, de como se portar, de evitar aquele contato com um carro que não é seu, de evitar um choque, porque todo mundo sabe que isso é um prejuízo e que existe aquela frase de dirija pelos outros e não só por você. Mas voltando ao assunto da bipolaridade. Um dos nossos amigos, que vai se manter aqui anônimo, disse que quando tem acessos de raiva, ou quando está muito revoltado da vida, passa essa raiva diretamente para o carro. Como assim? Corta giro, dirige de maneira um pouco assim abrupta, digamos assim, gosta de transmitir para o carro aquela sensação de poder que o carro transmite, mas também de eu vou descontar minha raiva em você porque você responde aos meus comandos, que também é uma coisa relacionada à sensação de poder. E eu analisando aquela história, eu parei para pensar. Não é só a pessoa que... Não seria certo, melhor dizendo, chamar isso de bipolaridade automotiva, porque todos nós passamos as nossas impressões para nós mesmos durante o trânsito. Ficou confuso? Eu posso reexplicar. Quando nós estamos andando na rua, tá? E por acaso temos pressa para chegar em qualquer lugar, e você tá, por exemplo, numa calçada estreita e tem muita gente andando devagar. Se você tá com pressa, ou você vai começar a se guiar pelos lados da calçada que tem menos pessoas, ou então você vai fazer como um de nossos amigos que diz que gosta de costurar os outros na calçada, porque ele tem pressa, provavelmente por trabalho ou por qualquer outra razão, e começa a meio que se esquivar das pessoas no caminho para poder chegar mais rápido no seu destino. Isso é um conceito interessante porque isso é tanto aplicável no contexto de pedestre como no contexto de motorista. Principalmente, por exemplo, se for contar no contexto de um motociclista, por exemplo, eles costuram o trânsito porque eles têm hora para chegar nos seus destinos, nos seus lugares. Eu não preciso ir muito longe. Se você teve qualquer contato mínimo com o carro e trânsito, você sabe que motorista precisa deixar um espaço para o motociclista ou até mesmo para o ciclista, eu já vou chegar nessa parte, para que ele possa seguir pelo corredor. Esse corredor é o que possibilita que os motociclistas consigam cortar a cidade de ponta a ponta em menos tempo para fazer suas entregas. Aliás, um grande agradecimento aqui do todo o grupo Pode Carro de Comunicação aos motociclistas que continuam movendo toda essa economia e principalmente a economia dos lanches, né? Aí durante a pandemia, vocês são top. Mas voltando ao assunto. E não é muito raro você ouvir histórias de acidentes relacionados à má interpretação de motoristas e motociclistas pela falta de... eu diria falta de compreensão, mas eu vou colocar isso em termos um pouco mais claros. É uma falta de entendimento sobre quem está no espaço de quem. Isso me traz na cabeça um vídeo até que tem um contexto até um tanto engraçado, mas olhando por esse ponto talvez não seja tanto, que é a história de um cara que estava dirigindo um Up, se eu não me engano, duas portas, né? Um Up branco, se eu não me engano. E ele arrumou briga com um motociclista uma vez em São Paulo e deu no pé, fugiu. Inclusive errado, mas eu imagino que numa situação de raiva e de medo, talvez pela própria vida, afinal de contas, motociclistas são todos unidos, então se um motociclista cai, todos os outros compram a briga. Não digo que errados, mas imagino que isso seja um tanto amedrontador pro culpado. E ele fugiu. Mas a forma como ele fugiu da cena do acidente ou da discussão, ou seja lá o que for, é muito interessante. Porque o Up, sendo um carro curtinho e pequeno, ele conseguiu enfiar o carro
num corredor de moto. E isso é até um tanto chocante, né? Mudando completamente a questão do assunto aqui, porque o Up é um carro muito compacto e realmente dá para fazer esse tipo de coisa. Mas aqui eu tenho que deixar claro para você não fazer esse tipo de coisa, porque, né, sejamos francos, corredor é feito para moto. Então não seja besta de fazer isso com o carro. Enfim, eu não preciso nem explicar. E voltando ao assunto da questão de quem saber que está no espaço de quem. O corredor, por si só, não é uma opção saudável para um motociclista, porque aquilo ali é uma área de extremo perigo, mas extremo mesmo. Porque, por exemplo, você vai mudar de faixa, você está de carro. Eu estou na faixa da esquerda e a faixa da direita começa a andar, como sempre acontece. O Brasil é um país estranho onde as pessoas andam rápido na direita e andam devagar na esquerda, mas enfim. Aí você precisa, poxa, vou mudar de faixa. Você dá a seta, olha para ver se não tá vendo ninguém, aí do nada brota um motociclista do chão e passa ali no seu corredor. Ele leva teu retrovisor. Ou você vai cortar e não tá vendo o motociclista. Ou até mesmo vamos nos colocar no papel do motociclista, que geralmente usa a moto como seu instrumento de trabalho, né, e precisa se locomover em velocidades estonteantes para fazer suas entregas ou carregar pessoas. Aqui no Rio, por exemplo, é muito comum o mototáxi. E, cara, é um perigo gigante, porque se você cair da moto, o seu para-choque é você. O seu airbag é o seu capacete. Isso se você tiver. Por exemplo, no lugar onde eu moro, é terrivelmente comum pessoas andarem sem capacete. E isso é um perigo danado. Eu não preciso nem gastar o meu latim aqui nesse podcast dizendo isso pra você. Mas é bizarro esse tipo de coisa. Então, o que falta nessas pessoas que não compreendem o seu respectivo espaço no trânsito? E será que isso é necessariamente um mau hábito? E não é uma questão intrínseca ao indivíduo? Eu sei, tá ficando um pouco sociológico e um pouco antropológico, mas confia em mim, eu vou chegar até o final. Vamos falar agora do ciclista. Né? O nosso amigo, eu vou até citar o nome dele para essa, porque o queridíssimo Pedro Henrique, o Brabo, que é o aficionado pela famigerada Caloi 10, que é uma bicicleta que ficou em linha durante muitos anos e é o xodó da vida dele, carinhosamente apelidada de Cavalo de Aço. Curiosamente é um nome que eu sugeri, mas enfim. E ele relata várias vezes que passou por diversas situações adversas enquanto se locomovia em diversos lugares, de motoristas que não dão espaço, de caminhoneiros que tiram fino, e isso nos traz a outra questão. O ciclista, às vezes, ele não é respeitado justamente pelo fato de que não há espaço para ele trafegar, sabe? E isso é uma questão muito problemática, principalmente se tratando de Rio de Janeiro, por exemplo, porque gasta-se um dinheiro gigante em ciclovias e elas não são efetivas para praticamente ninguém. Afinal de contas, você tem uma ciclovia de um bairro a outro e se você precisa se locomover em uma distância maior, problema seu. Você tem que colocar a sua bicicleta na rua. E se você está na rua, você está passando por perrengues como tirar fino de van, tirar fino de motocicleta, tirar fino de carro, tirar fino de caminhão e tirar fino de qualquer outro objeto não identificado que esteja na rua. E isso também é muito difícil. Então eu vejo o ciclista como o mais vulnerável de toda essa história, mais até do que o pedestre, mais até do que o pedestre que sai costurando todo mundo na calçada. Mas, caras, né? Vamos falar com vocês, que infelizmente não podem responder, mas se quiserem, podem responder por meio de comentários nas nossas páginas do Twitter e do Instagram, ou até mesmo no YouTube, se você estiver ouvindo a gente por aqui, muito obrigado. Mas como você vai ensinar, como você vai propagar a ideia de que o espaço no trânsito precisa ser respeitado? E será mesmo que isso, de novo, não é um mau hábito da pessoa? É complicado, porque quem nos ensina a questão de quem deve respeitar o espaço de quem no trânsito, geralmente são autoescolas. E pelo que nós bem sabemos, inclusive eu faço até um recorte aqui para pessoas que passaram pela autoescola, peço desculpas à galera que ainda não tem habilitação, mas vocês vão entender o que eu estou falando se fizerem, é que é uma estrutura muito precária. Não vou me alongar muito, afinal de contas, existirá um programa específico do Pode Carro só para autoescolas no futuro, mas é um lugar que não nos fornece esse tipo de entendimento. Então você tem que aprender tudo na rua, na marra. E a rua, congestionada por si só, com todos esses estereótipos de pessoas alopradas ao volante e que tem pouca percepção de espaço, não nos deixam espaço para aprender nada.
Então você vai aprendendo por tentativa e erro. E aplicar a tentativa e erro quando você tem um carro é um negócio estressante demais. Porque tudo bem, você vai fazer tentativas, afinal de contas é um instrumento necessário para se aprender alguma coisa. Mas imagine errar. Você vai pagar com o quê? Com um carro? Você vai atropelar uma pessoa? Você vai bater em alguma coisa? É uma noção muito crua de se aprender com uma coisa tão valiosa e tão dispendiosa quanto um carro, sabe? É uma questão assim que me deixa um pouco maluco. Mas voltando ao assunto de quem somos no trânsito. Já falamos sobre o ciclista maluco, que eu digo que ciclista maluco em respeito ao Brabo, né? Afinal de contas, ele nos conta que anda de bicicleta sem freio, mas isso é uma escolha pessoal dele, então não posso colocar todos os ciclistas do mundo neste balaio. Mas temos aqui, no caso do próprio GPC, o ciclista maluco, o motorista bipolar, o pedestre que costura as pessoas, e tem também o cara que costura as pessoas no trânsito. E essa eu segurei justamente porque eu queria falar do motociclista primeiro para chegar no portador de automóvel. Eu acho a pessoa que costura no trânsito uma das piores pessoas ao volante possíveis, porque nada, e eu repito, nada responde por esse tipo de atitude do que uma grandíssima babaquice. Por quê? Você, em posse do seu veículo automotor de quaisquer tipos que sejam, você pode fazer uma ultrapassagem de maneira segura, respeitando tempo, espaço e todos os outros fatores que levam você a estar no trânsito. Mas não, você precisa cortar o seu amiguinho porque você está com pressa de chegar em casa. Não, isso é errado. E você sabe disso, porque se você encontrar uma pessoa que está um pouco adiantada na hora que você estiver cortando e essa pessoa pegar a sua traseira enquanto você está fazendo um movimento de troca de faixa, você vai rodar. E amigo e amiga, se você estiver num carro de tração traseira, então um abraço. Eu não vou nem comentar o caso de um carro de tração integral, porque se você tiver um mínimo de internet, você já sabe do que eu vou falar, então eu prefiro deixar em off. Entende? Por favor, sejam cuidadosos. Trânsito não é uma coisa para se brincar. E isso eu também falo para a pessoa que é bipolar ao volante, que gosta de passar o seu estresse para o carro e, por conseguinte, para a rua. Porque essa pessoa pode pegar um ciclista, ela pode pegar um pedestre, ela pode pegar um carro, ela pode ser muito bem essa pessoa que vai fazer o corte numa ultrapassagem e vai se dar mal. E isso é terrível. Mas não só está pondo a vida dela em risco, mas também está pondo a vida de outros, de terceiros. E não tem seguro que pague uma moral dessas, sabe? É uma coisa assim muito, mas muito complicada. E para não deixar todos os espectros de fora, eu vou tocar em mais um assunto aqui, inclusive até eu coloco a minha pessoa nesse balaio, que é o cara lento. Pô, mas você tá falando que você anda devagar por causa da história do seu carro e tal. Não. Meu carro é um instrumento intrínseco ao fator de eu andar devagar. Né? Porque se você tá chegando aqui de paraquedas, você sabe que a grande piada do grupo Pod Carro de Comunicação é o meu Gol 95 1.0, que tinha 50 cavalos. Isso arredondando, porque eram 49,5 de fábrica. Sim, 0,5. Mas, por mais que eu quisesse andar, o carro é lento. Mas mesmo assim, eu ando devagar porque eu quero ter pleno controle de tudo que está acontecendo. Eu não tenho carteira há mais de 10 anos, muito pelo contrário, eu acho que eu tenho 5, 6 anos. Não, 4 ou 5 anos de habilitação. Então é tudo muito novo. E eu não dirijo para muitos lugares, então tudo tem que ser feito de maneira fria e calculada. Por favor, não façam memes com aquela outra série, porque isso é desnecessário. Mas, cara, tudo tem que ser feito de maneira calculada se você não sabe o que está fazendo. Ah, mas você está falando então que você é um completo inexperiente ao volante? Não. Por quê? Porque eu tive meu pai para me ensinar o volante, eu tive minha mãe para me ensinar como me portar no carro, no trânsito. Pessoas que não tiverem esse acesso de pessoas externas a uma autoescola para te dizerem como se portar no trânsito vão fazer algo de errado. Às vezes aprender na rua é a pior das hipóteses. Às vezes a pessoa não tem um espaço, por exemplo, sei lá, na rua de trás de casa, ou um campo de futebol, uma estrada de terra batida para aprender a fazer uma baliza, sabe? Para treinar por fora de uma autoescola. Às vezes a pessoa não tem carro. Aí vai fazer uma autoescola, aprende daquela maneira rápida e feita de maneira rápida e porcamente, sabe?
vai chegar na rua, errei uma baliza. Mas você bateu um carro? Eu bati. Aí, mais um gasto. Você bateu no carro de alguém, seu carro tá amassado, tá feio, tá arranhado. E isso vai tirando a vontade da pessoa de querer persistir naquilo, de aprender a dirigir melhor. Então, eu sou o tipo de pessoa que costuma andar devagar, por causa do meu carro. Tudo bem, não são todas as vezes, existem vezes que o Gol faz milagre, tem vários textos meus no Medium, inclusive @THERTLima, tem uns textos bem medíocres lá, vocês podem ler. Mas, no geral, anda-se devagar porque eu quero ter plena noção. Eu quero dar espaço para o motociclista que está passando. Eu quero que o ciclista que está no outro lado ali, que ele consiga chegar no destino dele. Eu não quero terminar com um caminhão baú deitado em cima do meu teto. Eu ando devagar para ter noção do que está acontecendo ao meu redor. Porém, existe uma pessoa que anda muito mais devagar. E essa é a hora que eu, você e todo mundo que está nos escutando neste exato momento odeia. Que é o cara que anda devagar na faixa da esquerda. Inclusive, um agradecimento ao Enio Júnior por ter sugerido este tema em específico. Esse sim não tem salvação. Aí você pensa, Rodrigo, você está sendo hipócrita. Enfim, a hipocrisia. Calma, meu amigo, minha amiga, eu vou me explicar. Se você tem um mínimo de conhecimento sobre autoestradas e ou outros sistemas de trânsito, você sabe que a faixa da esquerda é para ultrapassagens e para veículos mais rápidos. Então, o lógico é você ficar na faixa da direita. Então, é a faixa mais lenta, então você fica ali, usa aquele espacinho para poder se locomover da maneira mais vagarosa. Por exemplo, como eu estou falando, eu dificilmente ando na esquerda porque meu carro dificilmente permitiria. Mas anda na direita para você curtir na viagem, ir mais devagar, poder trocar uma ideia se tiver alguém no seu carro, poder trocar uma música. Não mandem mensagens de áudio e mensagens de WhatsApp enquanto estiverem dirigindo. Você sabe, você que está fazendo isso, você sabe de quem eu estou falando com você. Por favor, não faça esse tipo de coisa. Mas pelo amor de Deus, acima de todas as coisas que foram citadas nesse programa até agora, não andem devagar na esquerda. Porque já existe a pessoa que está andando devagar na direita, que está certa, e existe você, bonitinho, bonitinha, que está andando devagar na esquerda e que está atrasando a vida de todo mundo, e que quando a gente pisca farol para você dar uma esticadinha para a direita e sair dali, você fica com raiva e começa todo aquele contexto de problemas e violência no trânsito, e agora a cereja do bolo. É óbvio que a gente vai ter que falar disso, mas a gente vai falar sobre brigas de trânsito. Eu já vi algumas brigas de trânsito na minha vida que foram terríveis, e principalmente se tratando de Rio de Janeiro, as coisas aqui são muito piores, porque se você entrar numa briga de trânsito, as chances de você sair vivo são muito baixas. E eu não digo isso por agressões, eu digo isso por tentativas de assassinato, mas mesmo assim. Vamos estabelecer um recorte aqui para toda a unidade da Federação Brasileira. Pelo amor de Deus, por mais estressado que você esteja, por pior que esteja sendo a sua vida, por pior que seja o seu dia, naquele momento, se você bateu com o seu carro, não provoque uma briga de trânsito. Mas, Rodrigo, eu sou gente boa, eu não arrumo briga com ninguém, o cara que veio com raiva pra cima de mim, ou a mulher estava muito estressada e a gente começou a discutir. Por favor, gente, não. Você nunca sabe qual é a da outra pessoa. Ela pode ter uma arma, ela pode ter algum comportamento compulsivo, ela pode ter algum distúrbio, ela pode ir atrás de você, e você está aumentando a chance daquele inconveniente, daquele imbróglio que foi a batida se tornar um delito. E não existe coisa pior. E não é pelo fato de que você vai ter que passar um tempo na delegacia depois para preencher o boletim de ocorrência, não. É muito pior, você está pondo a sua vida em risco e as vidas de quem anda com você, se for o caso. Então, pelo amor de Deus, não alimente briga de trânsito. Bateu? Irmão, vamos encostar aqui? Você tem seguro? Ah, não tem não. Então vamos discutir isso aqui. Olha só, tem meu número aqui. Entendeu? Resolvam isso da maneira mais educada possível. Porque com a educação você vai longe. Não adianta você aumentar, colocar floreios e fogos de artifício num negócio que já tá ruim, porque não vai ficar bonito. Muito pior. Piora. Então, vamos recapitular. Eu não vou dizer que isso aqui é um programa para dizer o que você deve ou não deve fazer no trânsito. Afinal de contas, se você tem habilitação ou deseja ter uma, você tem que ter a ciência de que ninguém vai te ensinar direito como se portar no trânsito. Mas você tem que ter o bom senso de respeitar o espaço alheio. E isso eu não poderia deixar mais evidente. Porque não existe nada pior do que você invadir o espaço do outro. E essa é a questão de quem é você no trânsito. Respeite o espaço alheio.
Tá apertado demais para fazer uma baliza? Estacione em outro lugar. Tá arrumando uma briga de trânsito? Pelo amor de Deus, pare. Resolva na base da diplomacia. Não use de ignorância. Isso nunca termina bem. Na verdade, nem costure as pessoas na calçada. Você pode derrubar alguém. Já parou para pensar nisso? E se eu puder, né, afinal de contas, novamente não posso lhes dizer o que fazer com a vida, mas tente não passar suas frustrações pro carro. Porque diferente da gente, que é propenso a aguentar um pouco mais as porradas da vida, se não usar de terapia ou qualquer outra coisa, o carro quebra. E aí você fica sem artifício, sem escapatória, sem aquele night drive, sem aquela oportunidade de sair por aí para acalmar sua cabeça. Acelero? Pode. Posso esticar meu carro no túnel? Pode. Posso dar corte de giro? Amigo, vai na sua. Mas não faça nada do que foi citado aqui se você não respeita o espaço alheio. Não ande devagar na esquerda. Ande na sua se você estiver andando de bike na rua. Evite usar o espaço alheio, mesmo sabendo que você é a vítima. Evite confusão. Outra também que eu vou citar aqui muito rapidamente, porque o nosso tempo já deve estar se esgotando, não faço a menor ideia. Você tem que usar mais da mobilidade urbana a seu favor. Por quê? A gente vive numa sociedade onde o carro está começando a entrar em declínio, mas você pode continuar gostando. Aliás, a gente faz questão de que você goste, porque primeiro é audiência pra gente, e segundo porque você mantém a cultura do carro viva. E não existe nada mais valioso que isso. Mas, se você não tem a menor necessidade de ir pro trabalho num dia específico de carro, pega um ônibus, pega um trem, vai de van. Porque menos carro na rua significa que quando você precisar usar o carro, você vai poder. Não estou dizendo para você virar ecochato. Ou vamos desejar morte aos carros. Não. Por favor, você tem bom senso. O mesmo bom senso que você vai ter para respeitar o espaço alheio no trânsito, você vai ter para entender o que eu estou dizendo. Use o carro com moderação. Tudo que é em exagero termina mal. Então, recapitulando, não arrume briga de trânsito. Ande na moral quando você estiver de bicicleta. Use de mobilidade urbana quando você precisar. Evite cortar as pessoas na calçada. Não tem necessidade. E não corte as pessoas na rua. Evite acidentes. É óbvio. E mais uma vez, não passe suas frustrações pro carro, porque uma hora a conta chega e mecânico, como todos nós sabemos, pode ser um tremendo de um picareta quando o assunto é consertar seu carro. Bom, eu acho que foi mais um rasga-peito do que um drops, mas de qualquer forma eu espero ter passado para vocês algum dos ensinamentos que a gente percebe aí quando anda com o carro na rua, quando tá andando numa calçada muito movimentada, tá andando de bike, tá andando de ônibus, não importa. O trânsito não é feito só de quem tem carro. Se você tá na rua, você é o trânsito. E ponto final. Não se esqueça de seguir o Podcarro nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, no @podcarro. Se você quiser trocar uma ideia com a gente, sugerir uma pauta, Rodrigo concorda, Rodrigo discordo, manda uma mensagem pra gente, nossas DMs estão abertas, você pode falar com a gente até no e-mail, que é o podcarro@gmail.com. E se ainda não for o suficiente, Rodrigo, eu quero falar que o seu programa foi ruim na sua cara, você pode dizer no @THERTLima em todas as redes sociais. Você vai me encontrar e a gente conversa. Muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui e no próximo sábado a gente está de volta com mais Podcarro. Valeu e até a próxima. Você acabou de ouvir Podcarro Drops, um quadro do Podcarro, seu podcast automotivo de baixo orçamento, com Rodrigo Tavares e Vinícius Franco, disponível sempre no seu agregador de podcasts favorito.